já começa gravado aqui, que a gente está falando da formação dos estados modernos, né? E também é conhecido como formação da monarquias nacionais. Não é para colocar o nome ainda, não. Calma aí, segura aí. Contém ansiedade. Desculpa aí. Dizendo para vocês, gente, esse assunto ele é importante a gente entender, porque ele começa, é um assunto que começa a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Já começa daí, né? Junto com o Renascimento, porque essa formação dos Estados modernos surge junto com esse processo cultural que foi o Renascimento. Então, eu só vou terminar aquela ideia que eu estava falando. Lembra que eu falei que os Estados Unidos eram 13 colônias, e essas 13 colônias, elas tinham como ideia formar uma federação de estados, ou uma federação de países. Daí o nome Estados Unidos da América, né? Por isso que eles têm esse nome, Estados Unidos da América. Em inglês é USA, né? United States of America. Bom, enfim, aí como eu estava dizendo para vocês, e aí por isso que a gente coloca EUA, né? Então, como eu estava dizendo para vocês, eles fizeram uma federação de países e aí eles chamam de Estado. Aqui no Brasil eu não vou explicar, não, senão vai confundir vocês. Aí mais adiante eu explico melhor. E na maioria dos lugares se chama província. E aqui no Brasil, quando teve... Aqui no Brasil também era província. Também era província. Até 1889, quando teve a proclamação da República. Eu vou ter que falar assim do Brasil. E aí, aqui no Brasil, tinha muita disputa entre o poder das regiões com o poder centralizado no imperador. Então, esses caras que tinham um poder mais regional em São Paulo tal, eles queriam mais ou menos que fosse mais ou menos que nem os Estados Unidos, assim, né? Então, aí botaram o nome de Estado. Mas Estado, vocês podem até ver, coloca aí na pesquisa que vocês forem fazer aí, se vocês colocarem Estado francês, vai aparecer o país da França, porque Estado é a designação que você dá justamente para país, né? Que eu não vou detalhar o que é um Estado, porque é uma coisa que a gente vai ver mais adiante, então não precisa fazer isso, mas tenham isso na cabeça de vocês, né? E quando a gente fala Estado, é isso, é mesmo mais ou menos uma formação do país, mas eu não vou detalhar isso, porque senão fica muita informação. Vamos falar o que aconteceu já no final da idade, lá para no final, depois que ocorreu a peste negra, né? A gente estuda a peste negra porque foi uma coisa muito impactante, né? Não só pelas mortes que ela causou, mas as consequências que ela deixou na Europa nesse período. Na Europa era o lugar mais ferrado de todos, mano. Oi? Europa era o lugar mais ferrado de todos, mano. Olha, não, então, é até interessante você falar isso, Jonathan, porque na historiografia nossa aqui, a gente coloca como foco a Europa, porque nós somos oriundos do conhecimento que veio da Europa para os Estados Unidos tal. Mas, assim, é uma visão que é bom eu enfatizar aqui, eurocêntrica. O que é eurocêntrica? Como se o mundo começasse a partir da Europa. É uma visão eurocêntrica isso. Então, porque no mesmo... E eu vou falar isso na próxima aula, né? Que é muito importante, que antigamente não se falava muito. Mas no mesmo tempo que estava acontecendo a coisa aqui na Europa, na África, você tinha grandes reinos. E não era reino assim, sabe? Tipo, quando a gente imagina a África, a gente pensa na África dos caras caçando leão, numa cabaninha, como se fosse parecido com os nossos índios aqui, né? Lembra? Eu falei para vocês também, não tem cultura superior, existem culturas que têm caminhos diferentes. Mas lá na África também houve grandes reinos riquíssimos, inclusive o monarca mais rico que se tem em história é um cara que tinha um reino ali perto onde hoje é Mali. Eu vou mostrar depois, né, quando a gente entrar na África. E houve na África grandes reinos. Nós vai viajar para África? Oi? Nós vai viajar para África? Não, a gente vai falar na África nos próximos capítulos, né? Porque senão mistura muitas coisas. Eu preciso falar terminar esse assunto para depois a gente vai falar da África. Um pouco antes de eu falar das grandes navegações, a gente vai falar desses grandes reinos, da diversidade étnica que tem na África. Que uma outra coisa que as pessoas também têm uma visão equivocada da África é achar que a África é tudo igual. É a mesma coisa que quando a gente ouve para os africanos, é a mesma coisa que alguém falar que a capital do Brasil é Buenos Aires. Ou falar que a América do Sul é tudo igual, quando não é. E a África também. O norte da África, para vocês terem ideia, até as características físicas das pessoas são diferentes. Lembra que eu falei do
do Salah, que é o jogador do Egito lá, o norte da África, a característica daquele pessoal é mais ou menos moreno que nem o Salah e um pouquinho que nem eu, assim, sabe? Cabelo preto. Eu acho que essas coisas que tem de diferente assim no corpo deles é por causa da cultura, por causa da religião. Não, eu vou mostrar um pouquinho, antes da gente falar, o mapa da África, para você entender por que é tão diferente a África, ó. Eu vou dar só um spoiler Algumas coisas lá, sabe? Tipo, algumas coisas que eles fazem no corpo, aquele monte de brinco, colar. Tem a cultura, religião, né? cultura. A cultura, ó, não só a cultura, mas até a fisionomia deles não é tudo igual. Não é tudo igual, né? Ó, deixa eu abrir o Google. Ai, caramba, abriu errado. Abriu o Google Earth, mas isso decorre também dessa diversidade toda por conta do deserto do Saara que tem lá, ó. Deixa eu tá abrindo o Google Earth. É melhor a gente esperar aqui, porque se eu fechar aqui e deixar ele abrindo, ele fica aí. Ele demora o Google Earth, né? Mas é coisa rápida. Já vou falando, né? Do coisa. O deserto do Saara divide o norte da África do que tem lá assim embaixo do deserto do Saara, ó. Peraí, tá abrindo já. Deixa ele só abrir, que eu vou falando, mostrando o mapa no Google Earth. Aqui, ó. Vai abrir aqui na América do Sul, porque eu estava falando de um outro assunto que a gente vai rever também, que são os povos pré-colombianos, mas não vai ser agora. Aqui, ó. Meu Deus, professor, tem tanta coisa que o senhor está tirando para outra aula, e depois na outra aula o senhor fala de uma coisa, e depois vai e acumula mais coisa para outra aula, e depois mais coisa para outra aula. Tem bastante coisa, né? Tô falando de América do Sul, América do Norte. Ó, vamos ver a África aqui de cima, ó, para vocês verem que isso que eu estou falando para vocês, ó. Aqui, ó, a África, Mãe África. Nós não tá vendo, não, professor. De onde nós começamos a nossa história, na África, né? Ó. Nós não tá vendo. Epa, A gente não tá vendo, não. de compartilhar a tela, peraí. Agora vai. Texurro do mel. Pronto. Texurro do mel. Aqui a África, ó. A África. Todo mundo já viu a África. Ó, a África, gente, para vocês terem ideia, a linha do Equador, ó, passa mais ou menos aqui, ó. Eu vou mostrar a linha do Equador aqui, ó. A linha do Equador, ó, passa mais ou menos aqui, ó. Nessa região. Então, aqui, ó, é a região mais quente da África, ó. Só que aqui é uma região bem peculiar da África, ó. Vocês podem ver que esta região toda da África, que é o maior deserto do mundo, é o deserto do Saara. E o deserto do Saara, ele também é o responsável por essa diferença tão grande entre os povos africanos. Ó, aqui está o Egito. O Egito, com exceção do Rio Nilo aqui, que eu já falei para vocês no ano passado, tirando essa... O rio desaba no mar, foi, professor? Oi? O rio Nilo desaba no mar? Aqui, ó, ele deságua aqui no delta do Nilo, ó. Ó, eu vou aproveitar, eu vou falar que ele surge aqui no Sudão, né, ó. Opa, peraí. Ele vem para cá, ó. Aqui, né? Que tá dessa volta aqui tem o delta, né? O delta é tipo aquele triângulo onde sai vários riozinhos, ó. Chama delta isso, quando acontece isso, tá vendo, ó? São vários rios aqui, ó, que se separam aqui, ó. Ó, mas se vocês forem ver, a parte mesmo que é ocupada no Egito, ó, é aqui, ó. Esse risquinho aí, o Rio Nilo? Rio Nilo, que é o segundo maior rio que tem no mundo. Eu achei que era essa marca azul aqui, ó, do outro lado do Rio Nilo. Ah, não, esse aqui é o Mar Vermelho, que fala bastante na Bíblia, tal, o Mar Vermelho, o mar que o Moisés abriu lá, tal, né, o Mar Vermelho, né? Então, ó, aqui, ó, e aqui tá a Arábia, ó, a Arábia aqui, ó, o Iêmen, o Catar, Dubai, aquele lugar que é rico, né, tá tudo aqui, ó. E aqui também é outro grande deserto, ó, a Arábia, na verdade, parece ser grande, mas, ó, o que é aproveitado bastante dela deixa eu só pegar o pente aqui, peraí. E o Iêmen? Vou pegar aqui para riscar, para poder riscar, aí vocês conseguem ver aqui, ó. Ó. Qual que é do Iêmen? Ó, essa região aqui, ó. Ah, que dá para fazer isso? Vocês. Ai, caramba. Riscou, ó. Ixi. Riscou de... Ixi, gente, riscou demais. Aqui. Ó, era aí que eu vou... Só que a gente controla rapidinho essa rabisqueira que ficou aqui, ó. Aqui, paga aqui.
Apaga aqui. Tô parecendo criança, borra tudo, ó. Deixou um pedaço aqui. Né? Pronto, agora sim. Vou pegar a canetinha aqui, ó. É porque quando eu tô fazendo... Ixi, já borrou de novo. É porque eu vou apagar, tem que fazer o seguinte, ó. Já me liguei que eu tô fazendo errado, ó. Vem aqui, aí tem que clicar aqui, ó. Tem que clicar em algum lugar aqui, ó. Aqui, pronto, vou clicar aqui. Aqui, sai. Oh, meu Deus do céu. Esse pente aqui, ó, eu vou deixar ele aqui assim mesmo, a gente vai ver, ó. Essa região que eu fiz aqui, mais aqui, essa parte de cima, é desertão também, tem poucas cidades, ó. Se vocês quiserem ver, ó, eu vou fechar aqui o pente, ó, e a gente vai ver, procurar cidades, você não vai achar, ó. É desertão, ó. Ó, você vai ver uma cidade aqui, uma cidade acolá, nessa parte aqui, ó, você até tem umas cidades maiores, mas é deserto também, ó. Aqui é onde, ó, e aqui só para vocês, aqui onde vocês me perguntaram, ó, é onde está acontecendo aquelas tretas todas lá de Israel, ó. Israel é aqui, ó. Israel é bem aqui, ó. Bom, então, como eu estava falando para vocês, o norte da África, ele tem uma característica. Ele tem esse desertão aqui que é maior que os Estados Unidos, o deserto do Saara. E durante muito tempo, haviam poucas... as rotas de comércio, que eram as caravanas que atravessavam o deserto do Saara, elas vinham para cá, mas elas não eram, assim, tipo assim, muito frequentes, porque é difícil atravessar o deserto, né? Então, essa região aqui da África, ó, ela ficou assim, os europeus, e quando a gente for ver também aqui nas grandes navegações, a gente vai estudar isso. Então, guardem essa informação. Essa região aqui, ó, que eu estou circulando aqui com a setinha, ó, é a região do Mali. Aqui, gente, aqui que ficava Mali, né? Mas essa região era toda conhecida como Mali, agora é só esse país aqui. Essa região aqui tem muito, mas muito ouro. E nessa época anterior, tinha mais ainda. Então, o maior, que eu esqueci o nome do cara, o maior monarca, o mais rico que tem notícia, ele era daqui, ó, por essa quantidade de ouro que tinha aqui. Mas... E a África, ela não só ela é variada na sua etnia das pessoas, como também no clima. Ó. Se você for ver aqui, ó, aqui fica... Sabe onde tem aqueles gorilas? Os gorilas africanos, aqueles primatas grandões, todo mundo viu um gorila. Os Kong, né? King Kong. Um pouco menor que o King Kong. Ó, eles ficam aqui, ó. Enquanto que aqui... E aqui não tem girafa, ó. Aqui não tem girafa. As girafas, ela fica aqui nessa região que chama o Sahel, ó. Que é aquela que... Tem até um Kong aqui, ó. Tem um nome aqui, só faltou um pouquinho de letras, né? Aonde? O Kong. Mas o King Kong do filme lá, ele tá numa ilha que fica no meio do oceano lá. Não fica nem na África, parece o King Kong lá. A história do King Kong, né? Ó, e aí você tem aqui, ó, a África do Sul também, que já é mais diferenciada, é mais tipo um cerrado aqui, ó. Nessa região é mais um cerrado. E aqui a gente tem Madagascar. Like a mover. Vocês lembram? Que é Madagascar, ó. Onde que eles foram parar lá. Ó, mas voltando ao que a gente estava falando aqui, a gente estava falando da forma na Europa, ó. E a Europa tá aqui, ó. Então, como eu disse para vocês, e vocês tinham citado aí, quando estava acontecendo tudo isso aqui na Europa, não é que o mundo todo estava sem nada, estava acontecendo. Você tinha grandes guerras entre os reinos aqui, ó, entre esses reinos, esses grandes reinos aqui. A gente vai falar desses grandes reinos, muito importante falar desses grandes reinos aqui, porque boa parte de nós, inclusive eu, né, apesar de eu ser branco, eu tenho alguns descendentes africanos também, né? Tenho também. Dá uma olhadinha ali em Israel. Será que a gente vê eles lançando alguns mísseis ali? Ó, passou um aqui, ó. Ixi, quase que pega, hein? Ó, aí, gente, enquanto isso estava acontecendo na Europa, 1300, aqui, ó, estava surgindo aqui nessa região que é a Cordilheira dos Andes, onde tem uma cadeia de montanhas grandes aqui, ó. A Cordilheira dos Andes, e eu estava falando justamente isso para o pessoal do sexto ano ontem, sobre os Incas, né? E a gente vai relembrar também, que está na grade curricular de vocês, que eu tenho que falar um pouquinho deles para relembrá-los. Mas aqui estava se formando um grande império, a partir de 1200, 1300, chamava os Incas. Aqui tinham os Maias, que estavam aqui, ó, nessa região aqui, que também era uma civilização que estava chegando já no seu final, já.
Aqui estava rolando os astecas, estavam dominando toda essa região, ó. E se a gente for mais para cá, ó, enquanto isso tudo estava rolando, vamos diminuir. Enquanto isso tudo estava rolando na Europa, o que a gente está falando, havia aqui, ó, na China, um grande, o Império Chinês, né? Um grande império. Havia aqui o Império Mongol, aqui, ó, na Índia. Professor, sobre a China, na história aí que o senhor vai contar aí, será que a gente vai ver alguma coisa sobre a China? Olha, a China a gente não tá na grade curricular, né? Então a gente tem que fazer uma seleção de coisas que a gente vai aprender aqui. Mas depois, se vocês quiserem, eu preparo uma aula da China bem legal. A China é bem interessante, a história da China. Inclusive, ó. Vou ver as espadachim lá e sair cortando tudo. Ó, inclusive da China, dá pra gente ver. Deixa eu ver se dá pra ver daqui, ó. Nunca vi, ó. Muralha da China, ó. Ó, As muralhas da China é gigante. As muralhas que cortam um monte. Ó, eu posso falar rapidamente, já que você perguntou, muralha da China. Ai, só coloquei muralha. Aqui, muralha da China. Não. Vamos colocar aqui, ó. Da China. Eu vou escrever letra minúscula mesmo que vai dar no mesmo. Esse risco todo é uma muralha? Hã? Esse risco aí todo é uma muralha? Não, calma aí que você vai ver já, ó. Tá indo pra lá, ó. Mas aquele risco lá era uma muralha? Dá para ver, a muralha da China é a única coisa que os homens fizeram, que dá para ver do espaço. É incrível, né? Ó, mas eu nunca pesquisei, mas dá para a gente ver agora, ó. China. Vamos ver. Não, é pior que parece, eles confundem aqui, coloca, quando você escreve muralha da China, vem para um restaurante chinês aqui. Vamos ver se a gente consegue pesquisar isso de um outro jeito. Muralha, deixa eu colocar letra maiúscula e colocar também letra maiúscula, que é o correto. Tava com preguiça? Vamos ver se agora vai. Ó, agora parece que vai. Ó, isso, agora vai, ó. É que eu estava com preguiça de escrever com letra certinha, então... Ó, muralha... Vamos para lá. Lá dessa muralha. Lenor. Eu tenho uma vontade de conhecer. A China tem uns lugares muito da hora, assim, sabe? Ó, a muralha da China... Ela deve estar aqui em cima dessa colina aqui, se eu imagino eu. Vamos ver. Ela corta um monte todo. E eu vou falar para vocês rapidamente por que a China construiu essa muralha. Olha aqui, ó, ela aqui, ó. Tá vendo? Ó. Acredito que seja para delimitar algo. Não só delimitar, mas impedir o avanço de outros povos sobre a China. Ó, mas por que não ia precisar de uma muralha tão gigantesca? Os estrangeiros, ou na língua antiga, os bárbaros. Não, na verdade, os mongóis, que invadiram a China também, ó, tá vendo? A muralha da China tá aqui, ó, você consegue ver ela do espaço, ó, olha ela aqui, ó, muralha da China. Não, ela é bem maior, ó, eu vou pegar um mapa aqui, ó, vou falar para vocês aqui, ó, muralha da China, ó. Deve ter alguma coisa, eu não preparei porque eu não sabia que vocês iam querer saber disso, a muralha, a gente já falou do assunto, mas a gente pode falar disso também, ó. Você cutucou aí e deu curiosidade. Não, é normal. Vamos dar do restaurante ali. Ó, da China. Muitas coisas que o ser humano fez que deu certo, né? Funcionou. Esses caras do restaurante pagaram pro Google, né? Porque toda vez que você coloca Java cai neles, ó. Olha aqui, ó, como é que ela é, ó. Ela é grande, ó. Ela é grande, a muralha da China. Ela não só é grande, mas ela não é só um muro. Olha lá no canto, professor. Ela demorou séculos. Ela demorou séculos para os chineses fazerem a muralha. E você pode ver que ela, ó, ela de espaço, ela é como se fosse a muralha de um castelo. Por quê? E ela é alta e grossa, porque você anda em cima dela. Você tem essas torres que é para você se viesse algum mongol atacar os chineses, eles tacavam flecha, né? Olha aqui, ó. Aí ela vai, ó. Você pode ver que ela vai que vai, ó. Vamos ver se tem alguma outra imagem dela aqui. Ó, aqui, ó. Vamos ver se tem uma amarela é a muralha? Ó, aqui ela tá mais ou menos como é que ela foi construída, né? Não sei se esse pedaço que falha aqui caiu ou se eles fizeram propositalmente assim, né? Mas os chineses ficavam desse lado e os mongóis ficavam dessa região aqui. Então, para os chineses não sofrerem ataques assim repentinos, a muralha, ela funcionava como uma barreira, mais como uma barreira do que para limitar o espaço, né? Vocês viram que tem aquelas fortificações no meio da muralha
e uma parte do exército ficava passando no meio ali. Esse canto aqui da muralha Oi? que bate na água. Ali, Aqui? o mongol não poderia vir nadando e entrar. Então, É. ó, mas aí é que tá, né? Vamos pensar, a gente não pode pensar como nos dias de hoje, né? Nessa região, eles podiam vir com o barco, vir para cá, mas aí ficava estrategicamente, provavelmente, alguns pontos aqui. Mas você imagina que se isso tudo tivesse aberto, ia ficar muito mais difícil do Império Mongol atacar a China, entendeu? Então, o Império Mongol, se eles fossem atacar, como eles atacaram e conquistaram uma época, ó, eles teriam que vir por aqui, eles teriam que vir por aqui, eles teriam que vir por aqui e teriam que vir por aqui. Logo, o Império Chinês não precisava colocar uma quantidade imensa de soldados aqui. Bastava ele colocar uma galerinha aqui, uma galera aqui, uma galera aqui e uma galera aqui, entendeu? A muralha da China teve essa... E ela demorou séculos, eu acho que demorou mais de 2 séculos para serem construída a muralha, né? É bem interessante a história da muralha da China, ó. Vamos lá ver, ó. Oi? Eles demoraram 200 anos para construir o negócio. Mas eu acho até que mais que isso. Eu não tenho de cabeça agora, mas assim, muito mais, muito mais. E aqui ó, você pode ver que a Mongólia ela já é um lugar mais desértico, ó. É um lugar mais desértico. E aqui surgiu um dos maiores impérios, o Império Mongol, de Gengis Khan. Também muito poderoso, Gengis Khan. Chegou até a atacar Ah, você lembra aqueles caras que atacaram lá, que jogaram os corpos dos caras com... O corpo dos caras com peste negra? Adivinha de onde que esses caras saíram? Daqui, ó. Era o Império Mongol, que chegou até a Europa, ó. Eles atravessaram tudo, ó. Vieram até aqui, ó. Muito longe, né? Ixi, eu tô indo para um lugar aqui que não tem nada a ver. Peraí, deixa eu me reorientar. Não sei, como é que eles construíram um negócio para jogar para lá? Hã? Deixa eu reorientar o mundo aqui. Deixa eu me nortear. Peraí, aqui tá... Eu acho que isso aqui... Ah, aqui, ó. Aqui tá a África. Um negócio gigante. Ó, é legal, né, mexer no Google Earth. Ó, mas vamos voltar aqui para a Europa. Vamos voltar aqui para a Europa, que que a gente já falou bastante da África e também falou um pouquinho da China, né? Para dar uma ideia que tirar esse eurocentrismo que está enraizado, até no estudo da história, está um pouquinho mais, né? Bom, mas enfim, ó. Eu estava falando para vocês dessa região aqui da Europa, que na Idade Média, lembra? Depois das invasões bárbaras, que o Império Romano... Deixa eu só abrir aqui o page aqui, para pegar de novo aqui, ó. Depois que o Império Romano... peraí... Ó, o Império Romano, que ele estava mais ou menos aqui, o Império Romano, ó. Ele era tudo isso aqui, ó. Vinha aqui, ó. Pegava o norte da África. Gigante o Império Romano. Foi um dos maiores impérios que surgiu. E também pegou essa região aqui da Inglaterra também. Vou colocar a Inglaterra, que também fazia parte do Império Romano. Ó, gigante. E como eu disse para vocês, o Império Romano, ele tinha uma característica. Oi? Eles tinham mais água do que a Europa tinha mais água do que terra. Então, o Império Romano, ele tinha como centro dele o Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo era fundamental. Tanto é que os romanos chamavam o Mar Mediterrâneo de Nostro Mare, né? Eles não chamavam de Mar Mediterrâneo. E aí o que aconteceu? Já no final do Império Romano, já um pouco antes das invasões bárbaras, deixa eu ver se tem outras cores. Ah, tem outras cores aqui também que a gente pode diferenciar um pouquinho, que é melhor, ó. Professor, queria aprender. Vou botar amarelo. Ó, aí o Império Romano, quando teve uma crise de divisão de poderes lá, eles pegaram e dividiram o Império Romano em 2. O Império Romano, ó, do Oriente. Eu vou escrever aqui Oriente. Eu acho que dá para escrever aqui. Deixa eu só ver se dá para escrever. Oriente Médio, Oriente Grande, Oriente Pequeno. Ah, acho que dá para... Não sei se dá para escrever aqui com esse negócio. Então eu vou colocar só Oriente aqui, ó. Coloca Oriente. É isso que eu vou fazer. Oriente. Eita, que mudou até a cor aqui.
Caraca, tem pessoas que não conseguem escrever um O no Google Road, né? Você vê? Negócio Tô aqui. Deixa eu ver se dá para fazer com a mão aqui. Não, não dá para fazer com a mão. Vamos ver aqui. Oriente, ó. Aí, agora tá indo, hein? Sai tudo borrado, mas sai. E tá saindo até pra fora do Oriente. Tá saindo, tá atravessando o Oriente, ó. E aqui o Império Romano do Ocidente. Se eu tivesse colocado lá naquela luzinha, acho que ia ser até melhor, porque dá para escrever. Mas aí a gente já tá aqui, vamos fazer aqui mesmo. Ó, Ocidente. Vou atravessar o Ocidente também. Bom, ó. O Ocidente entrar pro Oriente. Ó, então o Império Romano foi dividido em dois, né? Essa parte aqui passou a se chamar, depois de um tempo, de Império Bizantino. Bizâncio. Vou colocar aqui só Bizâncio. Aí. Que era o Império Bizantino. E essa parte aqui, o que aconteceu com ela? Lembra? Os povos bárbaros, em 1453, né? Começou aquela história que a gente já falou, né? Invadiram aqui, ó, Roma e ocuparam Roma. Saíram aqui do norte da África também e ocuparam Roma. 1453. E aí, lembra o que aconteceu? Vocês lembram o que aconteceu com a parte do Oriente? Virou Império Bizantino. A parte do Ocidente, o que aconteceu? Foi ocupado por diversos povos bárbaros. Bárbaros eram aqueles povos que não tinham cultura romana, ou seja, você tinha povo bárbaro aqui no norte da África, tinha uma galerinha grande aí, de várias etnias, né, que ocuparam o Império Romano do Ocidente. E vamos lembrar que eu estou fazendo tudo isso aqui para lembrar vocês dessa configuração que ficou essa parte do Ocidente aqui. Lembra? A Europa se fragmentou. Lembra? As pessoas, os senhores feudais, você até tinha alguns grandes reinos aí durante um determinado período, mas grande parte da Idade Média, o poder estava nos senhores feudais, nos barões, nos duques. Existia rei? Existia rei. Mas o rei, nesta época, ele só era um senhor feudal que tinha mais vassalos entre os nobres. Todo mundo lembra da relação de vassalagem. Então, o rei, durante quase toda a Idade Média, somente na alta Idade Média, ele era um senhor feudal um pouco mais forte só. Ele tinha o reino dele? Tinha o reino dele. Mas, assim, vira e mexe, um senhor feudal, de repente, rompia com essa lealdade e atacava o seu suzerano, né? Só que isso, gente, até 1355 ficou assim. Depois de 1350, que foi a peste, quando a peste negra acabou, né? Professor, Oi. desculpa informar, mas a aula acabou. Ah, acabou, né? Então, não tem problema, não. A gente continua na próxima aula. A gente falou um pouco da China e falou um pouco da África, né? Então, a gente já continua daqui, ó, dessa parte. Oi? Não ouvi o que você falou. Continua até o meio-dia, 10 minutos. Não, aí São 10 minutos, vai querer almoçar, né? Aí não vai dar para falar. Vamos parar aqui, ó, nessa parte que eu falei que o poder ficou fragmentado. Eu só vou adiantar um pouquinho, então, só mais 2 minutinhos. Quem quiser botar o nome, isso aí já pode, mas quem quiser ficar, como ele pediu aqui para ficar mais um pouquinho, vou só dar uma complementada, depois eu retomo na outra aula, mas quem quiser sair já pode colocar o nome. Ó, que já acabou o tempo mesmo. Então, como eu estava dizendo para vocês, esse poder aqui, ó, ficou fragmentado durante muito tempo, muito tempo. E depois, naquele período que eu falei para vocês, que ficou conhecido como Baixa Idade Média, que é a segunda metade da Idade Média, qual foi a classe social que começou a emergir cada vez mais? Ascender, crescer, ganhar, ficar mais rica. Qual que é o nome daquela classe social que eu falei para vocês? Burgueses, nobres, servos, a burguesia. A burguesia começou a ter... Só que essa burguesia, gente... Não, eu vou fazer o seguinte. Vamos dar uma pausa aqui mesmo, porque senão eu vou parar no meio do assunto. Então, a gente vai dar uma pausa aqui
E na próxima aula a gente já começa falando já da Pra formação deixar com dos gostinho estados de quero modernos. mais. Vou parar bem no meio da história, assim, sabe? Porque essa é a parte do quem conta história. No meio do Não história, faz isso, né? Para parar no meio para dar o frisson para você ter vontade de assistir a próxima. Gente, ó, vamos fazer o seguinte, então. Vamos parar aqui. Aí, na próxima aula, a gente continua nesse assunto que é a formação dos grandes reinos do Estado moderno, tá bom? Tchau, gente. Bota o nome aí. Professor, Vamos almoçar lá. Tchau, tchau. Tchau, professor. Oi. Tchau, tchau. eu posso recomendar um jogo? Oi? Pode falar aí o nome do jogo. O nome do jogo é Subnáutica. É muito Subnote? bom. Recomendo. Não, Subnáutica. 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 É do É quê? bom, De guerra? inclusive. Maravilhoso. Não, é de exploração do mar. Ah, exploração do mar. Mas é de PlayStation? É, de Nossa, é muito PlayStation, da hora esse Xbox. E é pago ou Deu de graça. tá? Professor, Tinha dado de graça no Play. Subnáutica, eu vou ver isso aí, vou ver. Eu tô meio sem tempo de jogar videogame, não fiz jogar jogos assim, gente. Você queria falar alguma coisa, licença. Steph? Quero, professor. Não esqueça de amanhã o senhor ver o eclipse que vai acontecer amanhã. Vai ter eclipse amanhã? Verdade! Vai ter um verdade. eclipse. E a lua de sangue. Solar ou lunar? Lunar. Eclipse Lunar. lunar. Bom Às saber, vamos 6h40. ficar Vai ser pensando. muito legal, professor. Muito, muito. A gente vai dar pra ver aqui do Brasil e outros países. Todo mundo vai dar pra ver. Olha, que da hora, Sim, eu vou ver a sim. partir das 6h45 vai durar 15 minutos, então tem que ser muito rápido. Umas 6h40. Ah, tem que ficar de E a olho, né? internet tem que ficar bem ligadinho, né? Ah, vou ver sim. Eclipse é uma coisa bem bacana de acontecer, com certeza. Eu vou até anotar aqui no papel aqui, para depois não perder esse eclipse aí. Nem tava sabendo desse eclipse, nem me contaram. Tchau, gente. Tchau, Tchau, professor. professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau, Maria. Tchau, Arthur.